começando então hoje o assunto de relações e funções, que trata-se de operações com conjuntos numéricos, ok? Nesses conjuntos numéricos vamos considerar os números reais para fazer as operações. E aí, essas operações também podem ser representadas no plano cartesiano, ok? Para quem não lembra o que é plano cartesiano, assiste lá a Geometria Analítica aula 1, que eu expliquei o que é o plano cartesiano. E aí, então nós vamos ver aqui tudo que envolve entre relações e funções. O assunto funções é bem longo, então nós vamos ficar nessas aulas aqui por bastante tempo. Então, começando hoje aqui com relações e funções, e vamos ver então como operar com conjuntos de números reais formando funções, ok? Então, para começar, nós vamos então relembrar o que é o plano cartesiano. Algo assim, eu tinha dois eixos, um horizontal, outro vertical. O eixo horizontal representado por x, o eixo vertical representado por y. Que eu tinha aqui então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes, ok? Cada área dessa é chamada de quadrante. E a intersecção dos dois eixos é chamada de origem e vale zero. E os eixos são crescentes no sentido da seta. Então, os números crescem da esquerda para a direita para o eixo x e crescem de baixo para cima para o eixo y. Ok? Então, se aqui está 1, a esquerda do zero tem que estar menos 1. Da mesma forma, se aqui tem 2, abaixo do zero tem que ter o menos 2. Ok? Em outras palavras, para o eixo x à direita são positivos, à esquerda são negativos. Para o eixo y, acima de zero, positivos, abaixo de zero, negativo. Ok? Então vamos lá. Então isso aqui é o plano cartesiano. Outro ponto aqui que vale a pena relembrar, que o eixo x é chamado de eixo das abscissas e o eixo y chamado de eixo das ordenadas. Ok? Então, está aí uma revisão sobre plano cartesiano. Agora que nós vimos uma revisão do plano cartesiano, nós vamos ver o que é produto cartesiano. Que é o seguinte, imagine que eu tenho dois conjuntos não vazios, A, por exemplo, 1, 3, 8, e B, não vazio também, menos 2 e 7. O que é o produto cartesiano? O produto cartesiano ele pode ser representado graficamente da seguinte forma. Eu tenho aqui o conjunto A, eu tenho aqui o conjunto B. No conjunto A, eu tenho então os elementos 1, 3 e 8. No conjunto B, eu tenho os elementos menos 2 e 7. Tá? Então, o produto cartesiano é a combinação de todos os elementos de A com todos os elementos de B. Então, teríamos algo assim. 1 com 2, 1 com 7. Depois a gente vai ter 3 com 2, 3 com 7. Assim por diante. Então, nós vamos ter 8 com 2 e 8 com 7. Tá? E nós vamos escrever esses pares da seguinte forma. Então, nós vamos ter A, B. Isso aqui é o símbolo do produto cartesiano, que vai formar esses pares. Então, fica 1 com menos 2. Depois fica 1 com 7. Depois fica 3 com menos 2. 3 com 7. Depois fica 8 com menos 2. E 8 com 7. Então, isso aqui é o que a gente chama de produto cartesiano. E aí o produto cartesiano eu posso fazer um conjunto com ele mesmo. Por exemplo, se eu pego o conjunto B, eu poderia fazer B com B, né? Ou B ao quadrado. O conjunto B, ele lembrando aqui, tinha os elementos menos 2 e 7. Se eu fizer B com B, eu vou ter então menos 2 com menos 2
e depois menos 2 com 7. Né? Depois eu vou ter então 7 com menos 2 e 7 com 7. Representando aqui da mesma forma que eu fiz lá em cima, ficaria assim: menos 2 e 7, menos 2 e 7. Então eu teria aqui menos 2 com menos 2, menos 2 com 7. Depois eu teria 7 com menos 2, depois 7 com 7. Ok? Então é também possível fazer um produto dele por ele mesmo. E aí fica dessa forma aqui. Outra coisa que é possível representar graficamente esse produto cartesiano. Representar como? No plano cartesiano. Então vamos pegar esse exemplo aqui, do b ao quadrado, e representar graficamente. Então a representação gráfica nós vamos ter o conjunto B, que era menos 2 e 7, e vamos ter o b ao quadrado. Isso aqui nós vamos considerar da seguinte forma: esse parênteses nós vamos considerar valores x, y, coordenadas do plano cartesiano. Ok? O primeiro número então é uma coordenada do eixo x e o segundo número uma coordenada do eixo y, como nós vimos a representação dos pontos na geometria analítica. Dito isso, colocando então o produto cartesiano no plano cartesiano, vai ficar assim. Então teríamos aqui os pontos, né, que eu tenho no produto cartesiano b ao quadrado. Então se eu combinar considerando coordenadas x, y, eu vou ter o seguinte: primeiro caso aqui, menos 2 com menos 2, vai estar aqui. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo caso, menos 2 com 7, estaria, então, aqui. Menos 2 com 7. Depois, 7 com menos 2, então, estaria aqui. E, por último, 7 com 7, estaria aqui. Então, essa seria a representação gráfica do produto cartesiano b ao quadrado. Vamos fazer aqui mais um exemplo da representação gráfica. Então vamos considerar os conjuntos A, que é todos os x pertencentes aos reais, tal que x é menor ou igual a 3 e é maior ou igual a 1. Ok? Vou considerar agora outro conjunto B, que é o x pertencente aos reais, e esses números estão entre 0 e 1. Então aqui o que acontece? Eu não consigo fazer aqueles pares porque eu tenho infinitos números, né? Entre 1 e 3 eu tenho infinitos números e entre 0 e 1 eu também tenho infinitos números reais. Então, a única maneira de resolver, quando for nesse caso aqui, os conjuntos com infinitos números é pelo plano cartesiano. Então, de forma gráfica. É a única maneira de responder aqui o produto. Então, se eu analisar o produto A por B, eu vou ter, então, a seguinte solução. Então, nesse caso aqui, como a gente tem infinitas possibilidades de combinar os números, então nós vamos pegar os extremos. Os extremos são as combinações dos números que aparecem aqui nos extremos dos conjuntos. O menor número do conjunto A é 1 e o maior é 2. Assim como o menor número do conjunto B é 0 e o maior número do conjunto B é 1. Então, a combinação dos extremos vai dar pelo menos alguns pontos para conhecer, que são 1 e 0. Também vamos ter 1 e 1. Depois vamos ter 3 e 0. Depois 3 e 1. Então, pelo menos esses pontos nós vamos conhecer. Então, vamos lá. Colocando aqui no plano cartesiano, então, essas combinações. A primeira aqui, 1 e 0. 1 e 0, então 1 para x, 0 para y, vai estar aqui, em cima do ponto 1 do eixo x. Depois o segundo é 1 e 1. 1 e 1 vai estar 1 para x e 1 para y, vai estar aqui esse ponto. Depois 3 e 0. 3 e 0 nós vamos ter então eixo x 3, y 0, então está aqui. E por último 3 e 1. 3 e 1 então
Está aqui x3, y1. Então aqui são os pontos extremos do conjunto gerado pelo produto cartesiano A por B. Então, se eu sei que esses aqui são só os extremos, tudo que está dentro dele também pertence. Então, todos os pontos que estão dentro desses extremos também pertencem ao produto cartesiano. Então, nós vamos, na verdade, nesse caso, pintar aqui esse retângulo formado. Ok? E nós vamos colocar um contorno nele, sólido. Tá? Por que o contorno é sólido? Porque os números das extremidades pertencem ao produto cartesiano. Ok? Se eu tivesse algo do tipo assim, 1 menor que x, que é menor ou igual a 3, o 3 pertence ao conjunto A, mas o 1 não pertence ao conjunto A, porque ele tem que ser maior que 1. Ok? E aí, nós teríamos então que deixar sem a linha sólida na representação gráfica. Ok? A gente só coloca a linha sólida quando a representação gráfica tem números que pertencem ao produto cartesiano. Ok? Vamos ver um exemplo disso aqui. Pegando então os conjuntos A, que é todo x pertencente aos reais, tal que 1 é menor que x, que é menor ou igual a 2. E pegando o conjunto B, que contém todo x pertencente aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a x, que é menor que 1. Então, combinação dos extremos aqui. Então, seria 1 com menos 1, seria 1 com 1. Depois teríamos 2 com menos 1, e depois 2 com 1. Jogando isso no plano cartesiano, então tá aí o plano cartesiano com os pontos aqui, né? No eixo x aparece 1 e 2, que estão aqui. E no eixo y aparece 1 e menos 1, que estão aqui. Então, colocando aqui o conjunto do produto cartesiano A por B, nós vamos ter, então, primeiro ponto, 1 e menos 1. 1 e menos 1, ele está aqui. Segundo ponto, 1 e 1. 1 e 1 está aqui. Terceiro ponto, 2 menos 1. 2 menos 1. 2x menos 1 em y. E o quarto ponto, 2 e 1. Então, aqui são os extremos do produto cartesiano. Aí nós vamos pintar esse retângulo, porque tudo que está dentro dele pertence a esse conjunto. Então, na hora que eu fizer as combinações aqui, eu vou analisar onde que o conjunto está aberto ou onde ele está fechado. Tá? Então, para a gente fazer a borda do conjunto do produto cartesiano, vamos considerar o seguinte. Esse 1 que está aqui no conjunto A, ele não pertence ao conjunto A, né? Porque o x tem que ser maior que 1. Então, todas as combinações que eu fizer desse extremo até esse extremo, não vai pertencer ao produto cartesiano. Então, a linha que tem 1 em x aqui, essa linha aqui, ó, não vai ficar sólida, porque todas essas combinações não têm pontos que pertencem ao produto cartesiano. Da mesma forma, se eu pegar esse 1, na hora que eu combinar esses caras assim, ele com os extremos do conjunto A, todos os pontos formados por essa combinação também não pertencem ao produto cartesiano, porque o número 1 não pertence ao conjunto B. Então, essa linha aqui, ó, também vai ficar tracejada. Então, vai sobrar apenas, como linha sólida, essa linha aqui. E outra linha sólida será, então, essa linha aqui. Outra coisa é que na extremidade das linhas tracejadas, então, eu teria bolinhas abertas e não preenchidas, porque seria pontos que não pertencem ao produto cartesiano. Então, seria assim. Então, se um ponto pertence ao produto cartesiano, a gente preenche ele. Se ele não pertence, a gente deixa ele vazio. Ok? Então, vimos aqui dois casos de representação gráfica de um produto cartesiano. E vimos dois exemplos aqui que pode ser um produto com infinitos pontos. Ok? Então, vamos ver agora o que é relação.
Então, o que vem a ser as relações? Relações funcionam da seguinte maneira. Se eu tenho um conjunto A, que tem elementos 1, 3, menos 2. Um conjunto B, que tem elementos 1 e 0, por exemplo. Podemos, então, tomar o produto cartesiano A por B. Então, são os pares formados do produto cartesiano A por B. Então, a relação ela é formada por subconjuntos do conjunto dos pares formado pelo produto cartesiano. Ok? Então, por exemplo, a relação 1 poderia ser 1, 1. É um subconjunto do conjunto de cima aqui. Contém o par 1, 1. Uma outra relação aqui poderia ser o par 1, 1 e o par 3, 0. Também seria uma relação 2 aqui. Assim por diante, né? Poderíamos ter então uma terceira relação, vamos fazer mais um caso aqui. Com o par 1 e 0, o par 3 e 1 e o par menos 2 e 0. Também seria uma relação, porque basta que elas sejam subconjunto do conjunto dos pares formado pelo produto cartesiano entre os conjuntos A e B. Muito bem, tenho então isso aqui. E aí, como escrever então esses subconjuntos em A e B? Eu posso definir esses subconjuntos das relações por uma lei de formação, ok? E escrever a relação da seguinte forma. Todo par AB pertencente ao produto cartesiano, tal que, e aqui eu coloco a lei de formação, ok? Então seria aqui lei de formação. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui de uma lei de formação. Por exemplo, pegando o produto cartesiano que nós já vimos agora, e vamos definir uma lei de formação aqui. Então, vamos definir aqui uma relação. Todos os pares A e B pertencentes ao produto cartesiano, tal que eu tenho que x é maior que y. Ok? Então, quais são os elementos lá do produto cartesiano que x é maior que y? Então, vamos voltar lá. Então, nesse produto cartesiano, eu vou ter o seguinte. Esse ponto aqui, 1 e 0, x é maior que y. X é 1, y é 0. Aqui, x é 3, y é 1. Aqui, x é 3, y é 0. Então, esses são os três pontos em que x é maior que y. Então, ficou 1, 0, 3, 1, 3, 0. Voltando lá, então, nossa relação seria os pares 1, 0, 3, 1, 3, 0. Certo? Então, veja que eu peguei, defini uma lei de formação, fui lá no conjunto do produto cartesiano, vi quais os pares que atendiam essa lei de formação e todos esses pares formaram a minha relação. Ok? Então, é assim que a gente trabalha com relação. Se fosse fazer um desenho aqui, então aqui o conjunto A e aqui o conjunto B, quais são os elementos do conjunto A? 1, 3, menos 2. Então, ficaria aqui 1, 3, menos 2. Quais são os elementos do conjunto B? Está aqui 1 e 0. Então, voltando aqui, 1 e 0. Se eu fosse representar, então, essa relação em que x é maior que y, seria 1 e 0, 3 e 1, 3 e 0. Ok? E assim como no caso do produto cartesiano, dá para fazer também aqui a representação gráfica de uma relação. Vamos ver isso aqui. Então, pegando aquele exemplo que estávamos trabalhando,
nós tínhamos a relação com os pares 1, 0, 3, 0 e 3, 1. Então, pegando aqui do plano cartesiano, vamos ter para x os pontos 1 e 3 e para y os pontos 0 e 1. Ok? Então aqui na intersecção é o 0. Representando aqui então esses pontos, teríamos o ponto 1x, 0y. Seria aqui, em cima do ponto 1 do eixo horizontal. 3x, 0y. Seria aqui. E por último, 3x, 1y. 3x, 1y. Então teríamos esse ponto aqui. Tá ok? Então está aí representados os 3 pontos pertencentes a essa relação. Se a gente pensar então no produto cartesiano, a gente teria também um menos 2 aqui. Certo? Teria o ponto menos 2, 1. Tá? E aqui teria outros pontos aqui, mas você vai perceber que se você montar todos os pontos do conjunto do produto cartesiano, você vai ver que os pontos da relação estão dentro desse conjunto, logo confirmando que ele é um subconjunto do conjunto do produto cartesiano, ok? Então, teríamos uma série de pontos aqui, que seriam os pontos 1, 1, menos 2, 1, já está aqui, e menos 2, 0, que está aqui. Certo? Então, teria todos esses pontos aqui, eu pintei de azul, que são da relação, que é o subconjunto. Então, está claro aí que R é subconjunto do produto cartesiano. Outro ponto importante das relações é o seguinte. Todos os pontos que pertencem ao eixo X, todas as coordenadas do eixo X, são chamados de domínio. Tá? Então, domínio. Então, no caso dessa relação aqui, o domínio vai ficar o conjunto com os elementos 1, 3, ok? Ok? Aqui, ó, 1, 3, 3. 3 não precisa repetir aqui no domínio, então 1 e 3 são os pontos no eixo X, essa relação. E no eixo Y, eu vou ter os pontos 0, aqui repetiu 0, depois 1. Então, vamos ter, então, os pontos 0 e 1. Esses pontos ficam no eixo Y, chamado de imagem da relação. Simbolizado pela letra I maiúscula, então seriam os pontos 0 e 1. Então atenção, porque também vamos tratar esses assuntos aqui, que é o domínio e que é a imagem de uma relação. Tá? Então no próximo exemplo, nós vamos fazer também uma representação cartesiana e definir o domínio e a imagem da relação. Então, nesse novo exemplo, vamos considerar o seguinte. Eu tenho um conjunto A, que é todos os x pertencentes aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2, e 8, ok? E eu quero determinar a relação que vai me dar todos os pares AB pertencente ao produto cartesiano de A por B, tal que y é igual a x mais 1. Ok? Então, B tem que ser igual a mais 1, se eu considerar esse par aqui. Considerando, então, esse par aqui como sendo x, y, né? Então, eu vou ter que o menor número do conjunto A é 1. Se eu fizer uma tabela aqui, considerando a lei de formação, então eu vou ter 1. Quando x for 1, x mais 1 vai dar 2. E o último caso, x é 2. Quando x for 2, x mais 1 vai dar 3. Então, representando no plano cartesiano, nós vamos ter aqui o menor ponto em x é 1, o maior ponto em x é 2, o menor ponto em y é 0, o maior ponto em y é 8. Ok? Porém, eu quero apenas os números que
corresponda a isso aqui. X mais 1. Ok? Então, com certeza, vamos começar aqui no 1. Então, no menor ponto, x mais 1. Então, se x mais 1, quanto que dá y? 2. Então, vamos vir aqui, 2. Esse é o menor ponto que nós temos, que corresponde a essa relação x mais 1. O próximo x, no extremo, é 2. Aí x mais 1 dá 3. Então, aqui está o 3. Então, aqui vai estar o ponto correspondendo à regra x mais 1. Então, aqui nós vamos ter, vou mudar para azul, esses dois pontos. Se a gente pegar qualquer ponto entre eles, nós vamos ver que vai seguir isso aqui, ok? Então, ficaria essa reta azul, todos os pontos que pertencem à regra y igual a x mais 1. E aí poderia ter vários outros tipos de regra aqui, que formaria outras figuras. Poderia formar parábolas, né? Outras coisas. A gente está usando aqui essa lei x mais 1, então acabou dando isso aqui. Então, qual que é o domínio dessa relação? Então, o domínio são os números pertencentes ao eixo x. Então, o domínio vai ser todo x pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Ok? Então, ele vai ser basicamente o conjunto A. Agora, a imagem não vai ser o conjunto B. A imagem ela vai ser o conjunto formado pela regra de formação ali. Então, vai ser todos os y pertencentes aos reais, tal que o menor número é 2, né? Que é igual a y, que é menor ou igual a 3. Ok? Então, a gente vai definir aqui, ó, na vertical, a imagem e na horizontal, o domínio. Ok? Então, tá aí a aula sobre relações e funções. A partir das relações, vamos ver o que são as funções, que é bem parecido, né? Mas tem uma mudança aqui. Mas vamos deixar isso para a próxima aula, porque funções é um assunto muito longo. Então, a próxima aula a gente começa a ver, então, funções. Ok? Então, vamos deixar aí até aqui a aula de hoje. Para quem curtiu aí, dá um like. Quem não está inscrito no canal, se inscreva aí. E isso vai ajudar bastante a gente a continuar esse trabalho. Um abraço aí a todos e até a próxima aula.